I'm Teacher Lori, olha eu aqui de novo, quase, né, já assim, o pó da rabiola nesse final de ano. Faltou uma semaninha praticamente para o Natal. Esse ano foi tão difícil, acho que para todo mundo, né? Eu trabalhei em 3 escolas, dei aula online, abri canal no YouTube, né? Reativei meu site, loriassunção.com, tem muito conteúdo ali. E bom, estamos aqui, né, perseverando nesse canal do YouTube. Então eu conto muito com a sua ajuda. Se inscreve e deixa o seu like que você vai me ajudar demais. Mas sem delongas, hoje eu vou falar sobre regras importantíssimas do inglês básico. Então, se você já estudou inglês básico em algum lugar, ou se você ainda está estudando inglês básico, você não deve ignorar essas regras, entendeu? Porque elas são importantes na hora de você hablar, na hora de você speak, na hora de você falar o seu inglês, ou digitar, ou se comunicar de alguma forma, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e vamos para a aula. Então, a primeira coisa é a ordem das palavras nas frases. A gente sempre tem que ter ideia que é primeiro o sujeito, depois o verbo, que é a ação que a gente vai fazer, e depois um complemento. Por exemplo, I like coffee. Então, essa é a estrutura básica de uma frase na afirmativa. Na negativa, a gente só adicionaria o don't depois do sujeito. I don't like coffee. Segunda coisa é a question word. Ela sempre vem primeiro. Então, por exemplo, who, what, where, when, why, how, ele sempre vem primeiro antes do verbo. Então, por exemplo, who is that talking? What is your name? Where do you live? When is your birthday? Why are you crying? And how are you? Então, nessa ordem, a gente precisa seguir para criar as perguntas em inglês. Number 3, os verbos regulares e irregulares. Então, o verbo regular a gente sempre vai adicionar o ED ao final desse verbo regular. Então, por exemplo, o work vira worked. I worked at a school. Então, eu trabalhei ou trabalhou. Agora, o verbo irregular, ele não tem regra específica e ele precisa ser memorizado. Então, por exemplo, o verbo go, ele vira went. Não tem nada a ver o go com went. Então, são verbos que eles geralmente vão precisar ser memorizados. Number 5, os plurais, né? Plural do substantivo, normalmente, a gente adiciona o S ao singular. Então, por exemplo, book vira books. Já no plural das palavras terminadas em S, SH, CH, X ou O, a gente vai acrescentar ES ao final dessas palavras. Então, por exemplo, bus, que é ônibus, vai virar buses, que no português é ônibus, não tem exceção. Vamos agora para os artigos. O a, or, an. Então, por exemplo, antes de substantivos contáveis no singular, nós usamos o a. Então, a cat ou an apple. Quando tem o som de vogal, a gente usa o an. Lembra disso? Então, antes do som de consoante, a cat. Som de vogal, an apple. Agora, o artigo the, ele é usado para se referir a algo específico ou já mencionado. Então, por exemplo, the laptop is on the table. Então, o notebook está sobre a mesa, ok? E se você deseja fazer aulas online comigo, a minha agenda para 2025 está aberta. Acesse o meu site loriassunção.com para mais informações e se inscreva aqui no canal para acompanhar as dicas de inglês.